ou uma doença do trabalho ou um acidente de trajeto, desde que ele seja caracterizado e haja nexo causal do acidente de trajeto, certo? Porque nem todo acidente de trajeto poderá gerar caracterização da empresa. A gente tem que tomar esse pequeno cuidado. Então, toda vez que houve um acidente de trabalho, obrigatoriamente a empresa precisa fazer a emissão da CAT. E lá dentro do sistema vai ter todos os mesmos dados que a gente já fazia a informação que antes era pela CAT Web. Hoje é dentro do próprio sistema do E-Social. Aline, mas como assim sistema do E-Social? Como que esse negócio funciona? A empresa, ou ela contrata um suporte que vai ter um software, vai ter um aplicativo, um sistema que vai ter acesso direto e envio ao E-Social, ou ela compra um sistema para poder fazer isso. Existem muitos sistemas e aplicativos que fazem o envio desses eventos em XML, certo? Porque eu não consigo mandar em PDF, no Word existe um arquivo específico para poder fazer o envio. E hoje a CAT, ela também é feita desse modo. Antigamente, a gente entrava dentro do sistema da CAT Web, fazia o preenchimento dos dados do funcionário e enviava e a CAT estava pronta. Hoje não é assim que funciona. A gente precisa fazer o envio dentro do sistema do E-Social. Aline, mas quando surgiu a portaria no ano passado dizendo que os eventos de saúde e segurança no trabalho eles seriam prorrogados, eu preciso fazer o envio disso? Sim, a gente precisa e vai continuar fazendo o envio dentro do ano de 2022. Por quê? Porque o que foi prorrogado, pessoal, não foi em si os eventos de saúde e segurança no trabalho. O que foi prorrogado foram as penalizações pelo não envio desses eventos. Por quê? Porque qual que é a finalidade total em si do E-Social? Que ele acabou se tornando, lá no final das contas, tributário e previdenciarista. É poder fazer a emissão do PPP, que é o perfil profissional previdenciário daquele colaborador. É a vida laboral dele dentro daquela empresa, para poder identificar se no final daquele período laboral ele vai ter uma aposentadoria especial ou não, de acordo com os riscos em que ele estava exposto, certo? Então, o que foi adiado foi apenas a penalização pelo não envio desses eventos durante o ano de 2022. Mas as empresas precisam fazer a alimentação, porque a partir de janeiro de 2023, quando a plataforma do PPP estiver pronta e em vigor, o PPP de cada colaborador que for dispensado, que houver a rescisão do contrato de trabalho dentro da empresa, vai ser emitido automaticamente pelo E-Social e não mais em papel como a gente faz hoje em dia. E como que eu faço, pessoal? A emissão do meu PPP, se eu não fiz a alimentação do sistema, eu não consigo. Então, por isso, pessoal, que o ano de 2022, ele está servindo para a alimentação do sistema e as empresas estão tendo como se fosse uma colher de chá, que elas não terão a penalização, mas não significa que eu não precise enviar. Dentro do meu PPP, um dos itens que também sai, que também aparece na vida laboral do colaborador, é a CAT. Quando esse funcionário sofre um acidente de trabalho, adquire uma doença ocupacional relacionada ao trabalho dele, as funções e o risco que ele estava exposto, eu faço a emissão da CAT. E o número da CAT também vai aparecer, todos os dados referentes a ela também vão aparecer lá dentro do PPP, auxiliando este colaborador no final da vida laboral dele a requerer essa aposentadoria ou não. Com relação ao prazo, pessoal, o prazo para emissão da CAT ele se permanece o mesmo. Quando for um acidente típico, que é aquele que ocorre em si na empresa, ele permanece com um período de 24 horas ou no próximo dia útil, tá? Então, se o acidente aconteceu na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a empresa funciona apenas até às 6, não funciona no sábado e domingo, o próximo dia útil é na segunda-feira, exceto em casos de óbito, que ele deve ser feito de forma imediata, ok? Então, todo e qualquer acidente de trabalho, doença do trabalho ou acidente de trajeto, eu vou
vai ser realizado pelo médico do trabalho, que vai estar identificado todos os exames que aquele colaborador precisa fazer. Então, quando a empresa adquire o PGR, então o Programa de Gerenciamento de Riscos, ela vai poder identificar cada risco que cada colaborador está exposto, seja ele físico, químico, biológico, de acidente ou ergonômico. E a partir desses riscos, o médico do trabalho ele vai identificar todos os exames que são necessários para identificar se esse funcionário, quando ele está entrando, ele já tem alguma enfermidade ou não que possa acabar não atrapalhando, mas que possa barrar algumas atividades no local de trabalho dele, que a gente precisa ter uma certa atenção com isso, ou se quando ele está entrando, ele não tem nada, mas quando ele está saindo, ele às vezes adquiriu alguma coisa dentro do período laboral na empresa. O monitoramento biológico da saúde do colaborador é de suma importância. Para mim saber se quando ele está entrando realmente ele não tem nada e quando ele está saindo, se ele não adquiriu nada. Se realmente o meu programa de segurança dentro desse período laboral, ele realmente estava de forma efetiva, ele realmente estava funcionando. Então, dentro dos eventos CESP 2220, vão estar especificados todos os exames exigidos pela legislação trabalhista, todos os exames indicados no PCMSO de acordo com a avaliação do médico, as avaliações clínicas, testes complementares, que consequentemente vai fazer a emissão do ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. É a partir dele que vai vir todos os exames que foram feitos com os códigos do E-Social de cada exame que vão ser enviados para o E-Social e vai ser feita a alimentação de forma periódica. Hoje nós temos 5 tipos de exames. O admissional, que é quando eu faço quando o funcionário está entrando. O periódico, que ocorre geralmente quando, pessoal? Uma vez por ano. Perguntinha. Posso fazer o periódico quando esse funcionário sai de férias ou retorna de férias? Que é o que a maioria acaba perguntando. Quando sai, faz. Quando sai? Vamos explicar um pouquinho, vamos fazer uma pergunta um pouquinho mais elaborada. Funcionário foi admitido dia 1º de setembro de 2022. 1º de setembro de 2023 ele faz 1 ano de empresa, certo? Quanto tempo que a empresa tem para poder dar férias ainda para o funcionário, a partir do momento que ele fez 1 ano? 11 meses. 11 meses, certo? Então, não é quando o funcionário completa exatamente 1 ano, nem todas as empresas trabalham dessa forma, que eu vou fazer o meu periódico. Essa empresa ela ainda tem 11 meses para frente para poder fazer o periódico deste colaborador. E aí, imagina só, eu vou resolvo fazer quando esse funcionário vai sair de férias, que está programada para agosto de 2024. Porque em setembro de 2024, ele vai fazer 2 anos de empresa. Então, agosto de 2024, ele vai tirar as férias dele e, consequentemente, faz o exame periódico. Esse exame periódico, pessoal, ele já vai estar vencido há muito tempo. Porque o periódico é 1 ano de empresa, tá? Posso fazer quando esse funcionário está saindo e está retornando nas férias, desde que seja dentro do período. Então, se o funcionário fez o exame, isso a gente tem que cuidar, pessoal. Por quê? Porque esses dados lá do ASO vão para dentro do sistema do E-Social. E eles têm esse controle de vencimento de ASO. E a partir do momento em que eu deixo vencer o ASO do colaborador, a empresa está sujeita a multas. E não são multas baratas. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de multas. Então, se o meu funcionário foi admitido, o registro dele foi dia 1º de setembro de 2022, e eu fiz os exames dia 31 de agosto de 2022, 31 de agosto de 2023 eu tenho que fazer novamente os exames. Eu não posso deixar de vencer. Posso fazer às vezes um pouquinho antes, nunca um pouquinho depois. Porque tudo isso vai para dentro do sistema do E-Social. Ok? Então, nós temos os exames admissionais, os exames periódicos, mudança de função, e também é de suma importância. Às vezes, algumas empresas não dão a devida atenção a esse ponto, mas a gente precisa levar muito em consideração. Eu tenho um funcionário que ele é almoxarifado, e ele vai
voltado para um risco de mecânico são totalmente diferentes. Eu preciso saber se no momento em que houver essa mudança de função, ele realmente pode executar aquela atividade sem que ele venha a ter algo que vá prejudicar a saúde dele. Se realmente ele já não tem nenhuma enfermidade que vá piorar durante essa atividade de mudança de função, ok? Retorno ao trabalho, quando o funcionário ele fica afastado por um período igual ou superior a 30 dias, seja por licença maternidade, acorda pessoal, seja por férias ou por qualquer outro motivo, desde que o funcionário fique afastado por um período igual ou superior a 30 dias. E o demissional, que é quando esse colaborador ele sai, ele é dispensado. Até porque hoje, uma grande maioria das contabilidades só fazem tanto a admissão quanto a demissão do colaborador, a rescisão dele, a partir do momento em que nós temos o exame demissional, que a gente faz o envio desses dados na Folha Social. Já é um pouco que é automático isso acontecer. Então, de cada colaborador que a empresa tiver, pessoal, ela precisa passar por esse processo. Sempre. Lá dentro do ASO, pessoal, existem alguns itens que também são de suma importância. Não é simplesmente emitir um ASO com o nome do funcionário, os danos que ele está exposto, a assinatura do médico e pronto, está lindo e bonito o negócio. O ASO, de acordo com a NR7, ele tem requisitos que precisam ser verificados. Aline, mas aqui a gente não tem fiscalização, o Ministério do Trabalho não passa, acho que não precisa ter tudo isso. Pessoal, a partir do momento em que está regulamentado uma lei, deve ser feito. Por quê? Porque se eu não faço ou eu faço de forma errada, eu estou colocando a empresa sujeita a penalizações. Então, o ASO, ele precisa seguir todos esses requisitos. Ter a razão social, CNPJ ou CEPF da empresa, o nome completo do empregado, o número do seu CPF e a função que ele vai exercer também, a descrição dos perigos ou fatores de riscos identificados e classificados aonde? Lá no PGR. Então, eu preciso ter a identificação de todos os riscos ocupacionais que esse funcionário está exposto. Trabalho em altura, ruído, chumbo, monogranês, poeira e assim por diante. Todo e qualquer risco que ele estiver exposto precisa estar identificado dentro do meu ASO, que necessite de controle médico previsto lá no PCMSO ou a sua inexistência. Indicação e data da realização desses exames ocupacionais clínicos e complementares a que ele foi submetido. Então, vai vir lá automaticamente a data em que esse colaborador fez os exames, e é essa data que vai ser enviada também dentro do evento da SEMA de 2020. A definição de apto ou inapto para a função que ele vai exercer. Então, lá dentro, precisa ter essa opção e ter uma marcação, se esse funcionário ele está apto ou não para realizar aquela atividade. Porque não é simplesmente fazer o exame e mandar o cara trabalhar. Eu, como empresa, preciso avaliar se realmente este colaborador está em condições de saúde, tanto física quanto psicológica, para exercer aquela atividade. Por exemplo, pessoal, eu tenho um funcionário que vai trabalhar dentro de um armazém. Todo mundo aqui conhece armazém? Já viu armazém? Provavelmente. Sabe que tem trabalho em altura. Todo e qualquer funcionário pode trabalhar em altura, pessoal? Não. Por quê? Labirintite, às vezes. Hã? Labirintite. Labirintite. Ótimo. O que mais? Sei lá, medo de altura. Medo de altura. Gente, quando nós falamos em medo de altura, existe uma avaliação psicossocial, uma avaliação que a gente faz para poder identificar principalmente também se o colaborador ele não tem algum tipo de fobia. Porque o medo todos nós temos. Agora, a fobia em altura, ela é um pouco diferente. Ela é um medo extremamente excessivo, onde paralisa aquele colaborador. Então, quando eu recebo o meu ASO, eu não vou fazer igual, infelizmente, era antigamente, pegar o meu ASO e engavetar e mandar o funcionário trabalhar. Eu preciso avaliar o conteúdo desse ASO para saber se realmente ele está em condições
saúde, tanto física quanto psicológica, para exercer aquela atividade. Porque às vezes o cara tá bom, não tem nada, não tem uma pressão alta, uma pressão baixa, uma diabetes, uma epilepsia, nada. Mas ele tem às vezes fobia de altura. Eu posso liberar esse cara para poder trabalhar em altura? Não, porque a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. Tá? Então eu preciso fazer essa avaliação. O nome e o número do registro profissional do médico responsável pelo PSMSO. Então vai estar lá o nome do médico coordenador que foi responsável pela emissão do programa, a data, número de registro do profissional e a assinatura do médico também que realizou a avaliação clínica. Então eu também posso ter o médico examinador, que é aquele que vai realizar os exames do colaborador, que também terão os dados desse profissional lá dentro. E é assim que o ASO tem que ser, tá, pessoal? Hoje, o e-social ele serve para poder fazer o lançamento de todos os dados da empresa no que tange as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque qual que é o intuito? Afunilar cada vez mais a fiscalização. E infelizmente, pessoal, após a pandemia, a gente sabe que o rombo nos cofres públicos foram imensos. O governo realmente ele precisa repor tudo que foi retirado. E ele vai fazer da onde? Muitas vezes, um dos pontos também acaba sendo nas empresas. Então, nós, como representantes das empresas, como responsáveis muitas vezes da área de RH, do financeiro, do administrativo, nós precisamos auxiliar a empresa na implementação desses itens. Porque realmente, pessoal, a partir de janeiro de 2023, não tem para onde correr. Ou você vai fazer o correto, ou infelizmente a multa ela vai vir de forma automática. E os agentes ambientais, que são os riscos regulamentados pelo evento S2240. Então, para mim poder identificar os exames, como eu havia falado para vocês, eu preciso primeiro, antes de tudo, saber quais são os riscos que esse funcionário está exposto. E existem, pessoal, duas fases desse evento que eu preciso analisar. Quando o funcionário ele não tem riscos e quando o funcionário tem riscos, certo? Porque quando esse funcionário não tem risco, eu vou mandar alguma coisa para a social? Mando ou não mando, gente? Mando? Mando. Mando, com certeza eu mando. Por quê, pessoal? Porque o essencial precisa saber do indivíduo, de cada funcionário. Então, mesmo que esse funcionário ele não tenha riscos, eu preciso informar. Olha, social, o Joãozinho da Silva, que é o meu auxiliar administrativo, ele não tem riscos nocivos à saúde, ok? E como que eu faço isso, pessoal? Através do código 0901-001, que é a ausência de riscos. Então, o evento S2240, ele é responsável por informar a caracterização dos setores de trabalho, riscos ambientais, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, a presença ou a ausência desses agentes nocivos e a concentração dos mesmos. Por que concentração? Não adianta falar que o cara está exposto a ruído e que ele vai ter aposentadoria especial de insalubridade por causa do ruído se eu não tenho uma mensuração desse ruído. Eu preciso ter a concentração dele, ou que a intensidade que o ruído chega, para mim poder ter uma certeza se ele vai gerar uma insalubridade ou periculosidade, ou se ele vai gerar também uma aposentadoria especial, certo? Então, quando o funcionário ele não tem riscos, que sejam físicos, químicos e biológicos, porque é através dessa classificação de agentes ambientais que eu vou fazer a identificação dos riscos dentro do E-Social, se os riscos desse funcionário não são classificados aqui, eu faço o envio de ausência de riscos através deste código, porque eu tenho que informar que durante aquele período que aquele funcionário estava na empresa, ele não tinha riscos, portanto, ele não faz jus à aposentadoria especial. Agora, a partir do momento que esse funcionário tem riscos físico-químicos e ou biológicos, eu preciso fazer a informação
Não sei. Como que vocês fazem o envio hoje, pessoal? Vocês fazem o envio hoje? Não, a grande maioria não. E eu preciso fazer o envio? Preciso. Porque se eu tiver 1º de 8 de janeiro, dia 2, né? Sim. Se lá no dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro de 2023, eu tiver uma demissão, meu PPP vai ser feito aonde? No E-Social. Se eu não tenho isso aqui, como que eu faço a emissão? Já estou errando desde o início e gerando possíveis problemas na empresa. Então, lembrando, eu preciso fazer o envio sim desses eventos urgentemente ainda dentro deste ano. E eu não posso, pessoal, simplesmente pegar a tabela 24 do E-Social e imaginar quais são os riscos que ele tem exposto e enviar qualquer código lá dentro. Eu preciso ter um laudo para poder fazer isso. Mas esse laudo eu só consigo emitir a partir do momento em que eu tenho o PGR, que é o programa base, o meu PCMSO, que vai identificar os exames, e consequentemente o evento S2220, para poder emitir o meu laudo, que é o meu LT-CAT, que a finalidade dele é previdenciária. A gente vai falar um pouquinho também sobre LT-CAT e LTIP, a diferenciação deles, porque um não pode se confundir com o outro. E o evento, eu vou fazer o envio do evento S2240 a partir do meu LT-CAT. Bom, para a gente poder entender um pouquinho como que surge o LT-CAT, vamos começar pela base. Antigamente, o pessoal falava muito sobre o PPRA, porque a empresa tem que ter o PPRA, porque a empresa tem que adquirir o PPRA. Hoje o PPRA não existe mais. Ele deixou de existir desde o início desse ano. Eu preciso ter o PGR da NR1. Então o PPRA, pessoal, antigamente, ele foi criado pela portaria 25 de 94. O objetivo dele era definir medidas que controlassem os riscos dos trabalhadores, identificar quais eram os riscos e as medidas para controlar aqueles riscos. Este programa era definido pela própria NR9 do Ministério do Trabalho, fazendo com que os empregadores fossem obrigados a cumprir as suas diretrizes. Então ele era muito objetivo, identificava riscos, as medidas e pronto, a empresa tinha que cumprir. Como que a empresa cumpria? Como que a empresa fazia? Como que ela monitorava se realmente aqueles riscos estavam sendo controlados, estavam sendo eliminados, se aquela implantação estava tendo eficácia? O PPRA não trazia essas informações, ele era muito escasso de informação. Surgindo então, posteriormente, o PGR da NR1, que foi criado pela portaria 6.730 de 2020 e que entrou em vigor agora em 2022. E ele tem como objetivo identificar todos os perigos que esse funcionário estava exposto. Então, o meu PPRA, pessoal, ele se baseava em 3 agentes: físicos, químicos e biológicos. Enquanto que o meu PGR, ele vai avaliar todos os perigos em que aquele colaborador está exposto dentro da empresa. Dessa forma, gerenciando e controlando esses riscos de forma a preservar a saúde do funcionário. Se tornou obrigatório a partir de janeiro de 2022. Então, se eu tiver uma fiscalização na semana que vem na minha empresa e o fiscal pedir os programas de segurança, eu vou entregar o PPRA ou vou entregar o PGR? Eu vou entregar o PGR. Todas as empresas hoje possuem já o PGR? Infelizmente não. Uma grande maioria ainda acha que o PPRA está válido. Aline, o PPRA ele tinha validade de 1 ano. Eu fiz ele em novembro do ano passado, então ele vai vencer em outubro desse ano. Está válido. Não está, pessoal. Porque a partir do momento em que o PGR entrou em vigor, o PPRA caiu. Ele não tem mais validade. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer a emissão e a implementação deste programa de segurança na empresa, porque é ele que vai ser aplicado. E é a partir dele, que é o documento base da empresa, no que tange a segurança no trabalho, que eu vou emitir todos os outros. Sem o PGR, eu não faço o PCMSO, eu não faço a LTIP e eu não faço a LTCAT. Vejam que cada programa acaba estando interligado com o outro. Eles todos
são de suma importância para a empresa, porém cada uma com a sua finalidade. Meu PGR, finalidade de identificar todos os perigos e implementar medidas para poder controlar, para poder sanar e identificando se realmente está tendo eficácia ou não e o que a empresa pode fazer cada vez mais para melhorar aquilo. Então, o PPRA e o PGR, eles são a mesma coisa? É claro que não. Por mais que eles pareçam iguais, eles não são a mesma coisa. O PPRA ele era muito objetivo, enquanto o PGR ele é muito mais extenso, ele traz muito mais informação. Então, como eu havia comentado, o PPRA ele vai identificar riscos básicos, físico, químico e biológico, enquanto o PGR ele vai analisar tudo, principalmente o risco econômico e o risco mecânico. Quando eu tinha lá na época do meu PPRA, que eu pegava, por exemplo, um escritório de contabilidade. Quem que é aquele escritório de contabilidade? Era uma para mim ver, pessoal. Tem alguém aqui que seja? Você tem risco de ruído no seu escritório? Trabalha com alguma máquina que emita ruído? Você trabalha com solda que vai emitir algum risco de chumbo, manganês? Você faz algum tipo de atividade que tenha risco, que vai gerar algum agente biológico, vírus, bactéria, protozoário, recolhimento de lixo? Não. Então, como que eu avaliava antigamente o risco de alguém que não tem esse tipo de agente? Eu não avaliava. Eu só dizia que não tinha risco e pronto. Mas significa que alguém que trabalha no escritório, que não tem os agentes físicos, químicos e biológicos, deixa de ter os riscos? Não. Essa pessoa também tem riscos. E são riscos um pouco mais específicos. Riscos ergonômicos e riscos mecânicos. Todo mundo que está aqui está sentado de forma certinha, maravilhosa, encostando a coluna bonitinha na cadeira. A gente está agora até dormindo na cadeira aqui em cima. Isso é o que, pessoal? Risco ergonômico. A diferença é que aqui a gente está estudando, a gente está num ambiente um pouco mais descontraído. Mas e lá na empresa? O que a gente faz? Quando eu tenho uma cadeira um pouquinho mais confortável, o cara está lá trabalhando. Desse jeito, não é? Sim. Ou então, cada pessoa faz isso aqui, né? Tá certo, pessoal? Não tá. Uma pessoa pode ser demitida, na verdade, né? Oi? Uma pessoa dessa já pode ser demitida, cara. Mas tem. Muita coisa a mais. Tem muitos brilhantes dessa forma. Infelizmente, tem muitos brilhantes dessa forma. Isso aqui, pessoal, é o mais comum. Aí o que acontece? Eu preciso de um homem forte, bonito e inteligente. Eu tô ocupado agora. Douglas, você não precisa de Dubai, pode vir. Vou de lá. Mas a parte do bonito e inteligente. Forte. Pessoal, um processo simples. Pegar uma mochila no chão, como você sempre faz. Mentira, vai entregar as coisas que tudo caindo no chão e ele pega igual um balão. Assim, ótimo. Pessoal, uma salva de palmas para vocês. A maneira como o Douglas pegou a mochila está de forma correta ou não? Sim. Com certeza não. Existe uma maneira correta de pegar uma mochila. A diferença, pessoal, é a quantidade de vezes que eu faço isso durante o dia. O risco ergonômico está cada dia mais presente no nosso ambiente de trabalho e a gente não dá a devida atenção a ele. São coisinhas básicas, como sentar de forma errada, trabalhar de forma repetitiva em movimentos de digitação em teclado, pegar caixas ou ferramentas no chão. Qual que seria a maneira correta, então? A gente posicionar o joelho, descer da coluna ereta, pegar o objeto, trazer do seu corpo e levantar com a coluna reta. A gente faz isso? Não.
chega no final do expediente, no final da sua vida laboral, você pode adquirir doenças ocupacionais relacionadas a isso daqui. E que antes a finalidade do PPRA, ela não abrangia isso. Hoje o PGR abrange e de forma muito mais efetiva. E com profissionais também que são especializados nessa área. Assim como os riscos mecânicos. Qualquer tipo de risco de acidente, seja acidente de trânsito, acidente de queda em alturas, espaço confinado para quem trabalha, escorregões, quinas vivas, entre muitos outros. Inclusive a própria tabela lá do E-Social, a tabela 24, ela também traz algumas identificações assim, tá? Então o meu PGR, ele vai contemplar um pouco mais de riscos com a finalidade de abranger todo e qualquer perigo que aquele colaborador possa estar exposto no ambiente de trabalho. O PPRA, então, ele somente reconhecia e identificava os riscos ocupacionais. Ele focava sua energia mais em agentes de riscos que possam ser medidos. Aqueles riscos que eu conseguia fazer mensuração. Risco ergonômico, eu não consigo fazer a mensuração dele. Eu não consigo colocar no aparelho e medir realmente se aquele movimento está certo ou errado. É através da avaliação qualitativa que eu consigo identificar realmente se esse risco existe ou não no ambiente de trabalho do funcionário. Já o PGR obrigatoriamente deve classificar de acordo com o dano que poderá causar ao trabalhador. Então, eu tenho que analisar através da análise preliminar de risco, a identificação do agente, qual que é a probabilidade dele gerar algum problema de saúde, qual que é a severidade daquele agente na minha vida, na minha saúde, a análise de Chikawa, que alguém conhece a bendita espinha de peixe, que eu vou fazer a identificação do problema, do efeito e achar as causas daquele problema para poder identificar, então, um plano de ação. Porque o intuito, pessoal, é eliminar o risco. É eu retirar o risco do ambiente de trabalho do funcionário. Então, o meu PGR ele foi criado para identificar todos esses perigos, trazer medidas de implantação para eliminar. Mas eu sempre vou conseguir eliminar os riscos? Não. Tem risco que eu não consigo. Eu vou conseguir muitas vezes minimizar a ação daquele risco na saúde do funcionário. Como que eu consigo minimizar a ação? Implantando ações através de um inventário de medidas que possam fazer essa minimização. Porque cada risco ele vai atingir muitas vezes a saúde do funcionário de uma forma, mas com a implantação de medidas eu consigo diminuir gradativamente e severamente a exposição desse funcionário ao risco. Responsabilidades do PGR. Então, o PPRA antigamente, ele era elaborado tecnicamente pelo corpo do SESC, que era o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho, regulamentado pela NR4 do Ministério do Trabalho. Então, eu tinha que ter ou um técnico de segurança, ou um enfermeiro do trabalho, ou um médico, ou um engenheiro do trabalho. Apenas esses profissionais elaboravam o programa de acordo com a avaliação deles. O PGR não. O PGR ele é amplo. Ele vai trazer, sim, é claro, esses profissionais, porque eles já são competentes, já estudaram, tem uma qualificação para isso, porém, ele vai trazer outros profissionais também. Como abrange o risco de ergonomia, eu vou trazer muitas vezes um fisioterapeuta para poder analisar aquele risco ergonômico ou algum profissional com conhecimento na parte de ergonomia. Eu vou trazer também o médico do trabalho, o engenheiro, para atuar junto com o técnico de segurança na implantação e na elaboração desse programa, para identificar cada vez mais riscos e medidas de eliminar ou minimizar a ação desses riscos. Eu vou ter a participação dos gerentes, dos sublíderes e muitas vezes dos diretores da empresa para poder identificar os riscos. Eu vou ter a participação, em algumas vezes, de funcionários também, porque ninguém melhor do que o próprio colaborador ou do que o encarregado daquele setor para saber qual é o risco que o funcionário está exposto. É muito diferente eu ter uma empresa que tem 10 funcionários e ter uma empresa que tem 200 funcionários. E lembrando, o PGR ele vai avaliar indivíduo por indivíduo.
Porque eu preciso saber qual que é o risco do Joãozinho, o risco do Beltrano, o risco do fulaninho, para poder elaborar o LTCAT, para poder enviar aquilo para dentro do E-Social. Ele deixou de ser algo muito amplo para estar mais afunilado e analisar o indivíduo em si. Então, o PGR ele passa a ser de inteira responsabilidade da empresa e não só de um setor à parte, como ele era feito com o PPRA. Ele vai ter um envolvimento de todo mundo daquela empresa, inclusive dos profissionais da área de segurança do trabalho. Porém, não deve ficar a cargo de somente um profissional, pois isso pode gerar, geralmente, decisões unilaterais. Por isso, de trazer esses outros profissionais junto para atuar na elaboração deste programa. Por que mudou de PPRA para PGR? Então, o PPRA se tornou um pouco limitado, ele era muito escasso de informação, isso porque ele dizia mais a respeito de riscos físicos, químicos e biológicos, apenas esses. Dessa forma, a intenção com a substituição do PGR é de tornar essa ferramenta administrativa uma estratégia para resolver os riscos no ambiente ocupacional. Ou seja, a intenção não é somente identificar e controlar esses problemas, mas sim combater de forma efetiva qualquer possibilidade de ocorrência de acidentes de trabalho, porque essa é a finalidade, é tentar minimizar ou eliminar o risco para evitar que esse funcionário ele sofra algum acidente de trabalho ou adquira no decorrer da sua atividade uma doença do trabalho. Pessoal, é muito complicado quando a gente chega para poder fazer uma investigação de acidente, para poder fazer a abertura de uma CAT, e você começa a fazer aquela investigação e identificar que aquele acidente poderia ter sido evitado justamente, em alguns casos, se o funcionário tivesse usado o EPI de forma correta. Se o funcionário tivesse tido atenção, se não tivesse sido retirada a proteção fixa daquela máquina, entre muitas outras situações. A finalidade do PGR é fazer com que o funcionário volte no final do dia da mesma forma como ele foi trabalhar de manhã, com saúde, com vida e são. Porque, infelizmente, hoje, muitos trabalhadores não voltam para suas casas no final do dia por causa de ocorrências de acidentes de trabalho. É complicado quando chega para o profissional fazer uma investigação como essa e você saber que podia ter sido evitado. Então, o PGR não é simplesmente adquirir e engavetar. Se o PGR existe é porque tem riscos e esses riscos eles vão atingir a saúde daquela pessoa. E eu preciso, como uma empresa, evitar que isso aconteça. E é através da implantação de todas as medidas de segurança que ele vai estar trazendo. É através dessa junção, pessoal, de PGR com PCMSO, que eu faço a emissão do meu LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. É através dele que eu vou fazer a identificação dos riscos nocivos lá dentro do E-Social. Por quê? Porque eu não vou fazer a identificação, pessoal, de risco ergonômico de acidente, apenas riscos nocivos, que possam, em alguns casos, inclusive serem mensurados, que são os riscos físicos, químicos e biológicos. PGR ele vai trazer todos os perigos que o funcionário está exposto, mas o LTCAT ele vai afunilar, porque ele precisa saber se determinados riscos são insalubres ou não, são perigosos ou não e gerarão uma aposentadoria especial ou não para aquele colaborador. Então é através da junção desses documentos que a gente tem a emissão do LTCAT, que é através dele que as informações vão para o E-Social, através do evento S2240. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma diferenciação. Eu tenho programas que são da área trabalhista e eu tenho um programa na aula que é da área previdenciária. O que geralmente ocorre? Quando a empresa adquire o LTCAT, um dos primeiros pontos que ela pergunta é: cadê a porcentagem da insalubridade aqui dentro? O LTCAT ele é
que é o laudo técnico de insalubridade e periculosidade, ele que sim vai trazer todas as porcentagens de cada colaborador que tiver exposição ao risco que gera insalubridade ou periculosidade. Então, os meus programas trabalhistas, eles vão ser o PGR, o PCMSO e o meu LTIP. E o meu programa previdenciário vai ser o meu LTCAT. Pessoal, tranquilo até aqui? Ok. Então, o PCMSO, ele é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, regulamentado pela NR7 do Ministério do Trabalho, e estabelece a obrigatoriedade de criação e implementação por parte de todas as empresas que possuam funcionários regidos pela CLT do PCMSO com a finalidade de promover e preservar a saúde dos seus funcionários, como havia comentado, identificar os riscos, fazer os exames e fazer o controle do monitoramento biológico. O PCMSO, pessoal, ele é obrigatório sim, e pode ainda exigir a fiscalização do ambiente de trabalho para verificar possíveis riscos que possam afetar a saúde desses funcionários. Sobretudo, ele procura identificar especificamente as doenças diretamente relacionadas ao trabalho, que são aquelas que vão acabar surgindo na vida do funcionário em decorrência de exposição a determinados tipos de risco, como, por exemplo, o funcionário que adquire uma surdez, é porque geralmente ele está exposto a um risco com um ruído superior ao limite de tolerância, que seria 85 decibéis para 8 horas de trabalho, na maioria das vezes, sem o uso ou sem a implementação de um protetor auditivo de forma correta. Todos esses exames eles são conforme a exposição de risco do funcionário. Então, como eu havia comentado, tem que ser feita a avaliação através do PGR para identificar os exames. Essa norma ela estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento desse programa nas empresas, com o objetivo de preservar a saúde dos funcionários, sempre levando em consideração, então, o que está descrito no PGR. O médico responsável pelo PCMSO, que é o médico do trabalho, pessoal, não é o médico clínico, não é o médico ortopedista, não é o neurocirurgião, é o médico do trabalho. Ele precisa ter a especialização específica para essa atividade. Caso ele observe inconsistências no inventário de risco da organização, ele vai poder reavaliá-las em conjunto com os responsáveis do PGR. Então, como eu havia comentado, não é o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança, pessoal, que vai fazer a identificação dos exames. Esses profissionais fazem a identificação dos riscos. Esses riscos vão para o médico do trabalho, ele vai avaliar esses riscos e, de acordo com o estudo dele e a avaliação dele, ele vai identificar todos os exames, sempre tentando levar o máximo de consideração possível para abranger e fazer o controle da saúde desse funcionário dentro da empresa. Se ele identificar no inventário desses riscos que algo está incondizente com a realidade, então, por exemplo, o que seria algo incondizente? Um pedreiro, todo mundo aqui conhece pedreiro. Pedreiro trabalha com o quê? Cimento, né, pessoal? Pedreiro trabalha com cimento. Cimento ele é um tipo de risco químico, tanto na parte da massa quanto na parte respiratória, porque ele tem poeiras também. No momento em que o médico recebe o inventário de risco desse pedreiro e ele identifica que está faltando o risco do cimento, o risco da poeira do cimento, opa, tem algo errado aqui. Ele vai avaliar isso e ele vai repassar para o profissional responsável pela elaboração desse programa que está tendo inconsistência no risco e que vai impactar sim, pessoal, depois da saúde desse funcionário. Porque se eu não tenho esse risco, consequentemente vai acabar faltando um exame que para essa função é de suma importância, que é a espirometria. Eu preciso fazer o controle de todos os riscos, porque a partir do momento que falta um risco desse, eu estou colocando a vida e a saúde desse funcionário em jogo. Pessoal, o LTCAT, ele trata-se de um comprovante de que o trabalhador esteve
se haverá aposentadoria especial ou não. Se a Previdência Social determinar que aquele trabalhador tem direito à aposentadoria especial, a empresa vai fazer então o recolhimento de todas as alíquotas que são específicas. Então, dentro do meu LTCAT, vai vir lá o número do GFIP. E é esse GFIP também que eu vou fazer a identificação dentro do meu evento S2240, para poder identificar se esse funcionário ele tem aposentadoria especial ou não e qual que seria o tempo de aposentadoria. Porque não é só identificar que ele tem, mas qual que é o tempo. Existem, pessoal, riscos que vão determinar aposentadoria de 15 anos, de 20 anos e de 25 anos. E existem funções que também vão identificar aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos. Então, tudo vai depender da análise da função e do risco desse colaborador. Então, quando o meu GFIP ele vem indicado com o número 0, significa que esse funcionário ele nunca teve exposição a risco. Por isso, risco nocivo. Por isso, ele não tem direito à aposentadoria especial. Quando o meu GFIP ele vem com o número 1, significa que ele tinha exposição, mas que a empresa adotou uma medida que eliminou aquele risco nocivo e que hoje ele não tem mais essa exposição. Por isso, ele não tem direito à aposentadoria especial. Então, por exemplo, funcionário que trabalhava com exposição à poeira, ele tinha lá identificado que ele tinha risco que era insalubre, que gerava aposentadoria especial no ano passado. A empresa, através do PGR, implantou a máscara respiratória, fez a avaliação através dos programas específicos e identificou que a máscara ela é efetiva e elimina o risco da poeira naquele funcionário. Então, o que acontece quando eu refizer o meu LTCAT? No ano passado que ele tinha, eu vou ter uma classificação do GFIP. A partir desse ano, o GFIP vai mudar, porque com a implantação da máscara, o risco nocivo deixou de existir na vida daquele funcionário. Então, eu não preciso mais dizer que ele tem insalubridade e pagar a aposentadoria especial para ele. O GFIP, quando ele for o número 2, significa que ele tem exposição ao risco nocivo e que gera aposentadoria de 15 anos. O 3 tem risco nocivo e gera aposentadoria de 20 anos. E o 4, aposentadoria de 25 anos. O LTCAT é regulamentado pela Lei 8.213 de 91, lá no seu artigo 58, desde o parágrafo 1º ao parágrafo 4º. Mas o que mais nos chama a atenção é o parágrafo 1º, onde ele identifica que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou pelo seu preposto através de um LTCAT, que é feito pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho. Então, pessoal, quando chega lá o programa de segurança, que é o PGR e o PCMSO, não adianta você procurar dentro desses programas que ele não vai estar identificado que o fulano ou aquela determinada função vai ter direito à aposentadoria especial, porque essa não é a finalidade do programa. Para a empresa poder identificar essa finalidade, ela tem que ter o LTCAT de acordo com essa legislação. E o LTCAT, pessoal, ele só tem validade se ele for feito pelo médico do trabalho ou pelo engenheiro do trabalho. Tá? Ele não tem validade se ele for feito, elaborado por qualquer outro profissional, apenas por esses dois. Com relação ao descumprimento de alguns programas, a partir do momento em que a empresa deixa de implantar alguns programas de segurança, ela começa a ficar sujeita à fiscalização e a penalizações. Uma delas é a questão da multa. Então, o fato da empresa descumprir com o PCMSO, dela não implantar o PCMSO, ela vai estar sujeita sim a uma multa que poderá variar entre
vira a menina de olhos dourados do Ministério do Trabalho e Emprego. Porque vira e mexe o Ministério do Trabalho e Emprego vai estar batendo para verificar se aqueles termos foram ajustados ou não. Não submeter o funcionário aos exames ou submeter o funcionário aos exames atrasado, passou do período que deveria ter sido feito. Isso também gera multa. E a multa vai variar de R$ 1.201 a aproximadamente R$ 3.494, podendo dobrar e triplicar e até mesmo outras penalizações muito mais efetivas e eficazes, fortes na verdade. O não cumprimento pela emissão da CAT também gera penalização. Então, o funcionário sofreu um acidente de trabalho e eu preferi não emitir a CAT, que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo, as empresas têm medo de emitir CAT, principalmente acreditando que toda a CAT vai gerar uma estabilidade. Não é. A CAT ela gera estabilidade a partir do momento em que ela ultrapassa, o atestado do funcionário ultrapassa 15 dias. Atestados de até 14 dias não geram estabilidade para o colaborador na empresa. Tá? Então eu preciso fazer a CAT. O fato de eu não fazer a emissão da CAT também gera uma multa para a empresa, que vai variar entre 545 a 3.689, dependendo da situação. Tá? Então eu preciso também fazer a informação dessa CAT, porque depois, quando o funcionário for requerer uma aposentadoria especial e ele identificar que ele precisaria, por causa de um acidente que ele sofreu na empresa e a empresa não emitiu uma CAT, ela vai ter um problema muito grande. Até porque hoje, com a implantação da social, a gente não pode fazer nada retroativo. Então, ou eu faço dentro do prazo, ou eu vou estar sujeito à fiscalização. Para o descumprimento do PGR, ele vai ter uma variação um pouco diferente dos outros. O não cumprimento da NR1 é uma infração de número 3 de segurança no trabalho. Com base nessas informações, eu preciso consultar o anexo 1 da NR24 e a partir do cruzamento da infração com o número de funcionários da empresa, que eu vou ter, então, a multa daquele determinado estabelecimento por não ter elaborado o meu PGR. Então, por exemplo, qual que é o valor da infração de segurança no trabalho? 6.304 FIRs. Eu tenho uma empresa com aproximadamente 51 a 100 funcionários. Pelo fato de eu não ter elaborado o PGR, a minha empresa vai estar com uma infração de grau 3 para uma quantidade de 51 a 100 funcionários. Ela vai ter que ter essa classificação, um mínimo de 2.899 FIRs para no máximo 3.302 FIRs. Eu vou pegar o valor mínimo e o valor máximo e vou fazer de forma separada a multiplicação com o valor total do FIR, que é pela não elaboração do programa de segurança. Quando eu pego o valor menor vezes o maior, vai me dar um valor de aproximadamente R$18.000 pelo fato de eu não ter elaborado o programa. Quando eu pego o valor maior pelo valor do FIR da segurança no trabalho, vai me dar uma base de mais ou menos uns R$20.000 pelo fato de eu não ter elaborado o programa de segurança. E também pode gerar reincidência, duplicar a multa, ter interdição, embargamento da empresa, fechamento da empresa, entre muitas outras situações. Então vejam, pessoal, que tudo isso daqui gera o quê? Penalizações para a empresa. Aline, mas hoje a empresa está fazendo tudo certinho, tudo correto. Significa que o retroativo lá não pode ser cobrado? Ela pode. E a fiscalização pode e vai cobrar a qualquer momento. De todas as fiscalizações que eu já passei, no mínimo, o Ministério do Trabalho ele cobra os últimos 5 anos da vida de segurança e saúde do trabalho daquela empresa. Porém, ele tem todo o direito de cobrar até os últimos 20 anos. O PGR vai ter um período de 20 anos que eu tenho que manter na empresa. O meu PCMSO, eu tenho que ter um período de 20 anos que eu tenho que manter na empresa. Então, o meu documento que eu estou emitindo esse ano, eu só vou poder descartar ele daqui 21 anos. Todos os meus programas de segurança, eles têm um período que precisam ser mantidos na empresa. Aquelas empresas que abriram lá no ano
do evento S2240, do envio do S2220 e do S2210, eu vou fazer a emissão do PPP, que é o perfil profissional previdenciário, que é a vida laboral do funcionário naquela empresa. Se eu tenho um funcionário que trabalha com eletricidade, que trabalha com defensivo, que trabalha com hospital, eu preciso qualquer funcionário, mesmo que ele seja administrativo e tenha apenas riscos ergonômicos e mecânicos. Todo mundo tem o direito da emissão do PPP, porque se um dia eu requerer uma aposentadoria especial, pessoal, é com ele que o INSS vai fazer a avaliação se eu vou ter esse direito ou não. E o fato da empresa não fazer a emissão gera uma multa de 1.812, podendo chegar até R$181 mil pela emissão de um único novo PPP feito. Além de que, a partir do momento em que eu não faço a emissão do PPP, eu estou fazendo o quê? Eu estou barrando a aposentadoria de uma pessoa. Eu estou dificultando que aquela pessoa se aposente. O que o funcionário vai fazer frustrado da vida? Entrar com um processo judicial. E aí ele vai brigar com a INSS, que também vai brigar com a empresa. E na dúvida, indúbio pro operário. Na dúvida, vai se decidir a favor do funcionário, que é o lado mais fraco da corda. O funcionário que emite o PPP, o funcionário que faz o LTCAT, não, é a empresa. Então a empresa que tem que ter esses programas de segurança, fazer a implementação e implantação dele e a execução. É ela que tem que fazer a emissão do PPP quando o funcionário sai e entregar uma via para ele. O que, infelizmente, hoje geralmente não acontece, até porque ele é feito de forma manual. Então, a gente acaba não tendo esse controle, muitas vezes de forma correta, de todo mundo que sabe. A partir do momento em que eu tiver tudo lançado dentro do E-Social, o PPP vai ser feito de forma automática. Então, dei a baixa na vida laborativa daquele funcionário da empresa A, automaticamente Receita, Ministério do Trabalho, INSS e Previdência vão saber, vão ter todos os dados referentes à saúde e segurança do trabalho daquele funcionário. E quando ele for requerer uma aposentadoria especial, vai ficar muito mais fácil para ele poder conseguir esse benefício. O não cumprimento pelo LTCAT também pode gerar uma penalização. A multa pode variar entre R$2.331 até R$233 mil pelo fato da empresa não ter feito a emissão de um LTCAT. Então, como a gente pode ver, pessoal, as multas não são baixas. O fato de eu não ter feito um único exame gera uma multa de quase R$4 mil para um funcionário. Isso quando eu tenho uma empresa pequena. E quando eu tenho uma empresa que tem 200, 300, 400 funcionários e que só agora as empresas estão começando a se alertar para poder colocar os exames em dias. Porque a partir do ano que vem não tem mais desculpa. Eu tenho que ter alimentação agora. Tá? Então, a gente vê que realmente não tem mais para onde a gente está correndo, a não ser fazer as adequações necessárias à empresa. Esse aqui, pessoal, também é um ponto muito importante. O registro do funcionário com relação aos programas de segurança. Eu preciso fazer a diferenciação das atividades. Por quê? Porque nem todo mundo faz exatamente a mesma coisa. Terão funcionários que farão algumas atividades e terão funcionários que farão outras atividades. E no meu programa eu vou fazer essa diferenciação porque eu preciso retratar a realidade que aquele funcionário está exposto. Então lembra quando eu falei para vocês que a gente coloca todos os envolvidos daquela empresa para poder fazer o levantamento? O funcionário é um desses envolvidos. Eu vou fazer uma entrevista com ele também para saber exatamente quais são os riscos que ele está exposto. Se eu tenho uma fazenda, eu posso registrar todo mundo como um trabalhador rural? Não. Ah, mas tem certeza? Eu acho que dá. Por que não dá? Porque quem vai passar o veneno é diferente. Quem vai passar veneno é diferente? Quem vai operar uma máquina é diferente? Quem vai trabalhar apenas na mecânica é diferente? Quem trabalha na cozinha é diferente? E o que a gente encontra muito por aí, pessoal? Trabalhador rural cozinhando. Trabalhador rural trabalhando em armazém. Trabalhador rural aplicando e usando com defensivos. E não
precisa ter o registro desse funcionário. E a qualquer momento ele pode mandar uma notificação requerendo o registro. Se eu não tenho, eu preciso fazer a retificação dessa função. Então, por isso que a gente tem que fazer o devido cuidado no momento da admissão desse colaborador em identificar a real função que ele vai fazer. Se na maior parte do tempo, dos 365 dias do ano, ele vai trabalhar com veneno, ele vai dosar o veneno, ele não é trabalhador rural, ele não é aplicador, ele não é operador, ele é dosador. Se durante os 365 dias do ano ele vai trabalhar dentro de um armazém, ele não é trabalhador rural, ele não é operador de máquinas, ele é auxiliar de armazém ou auxiliar de secador, ou um operador de secador. São funções, cargos ligados diretamente à realidade daquela pessoa, porque os riscos vão condizer com a realidade dela. Como eu falei para vocês, não adianta eu colocar lá que a Josefina, que é a minha cozinheira e tem riscos de cozinha, está registrada como trabalhador rural. Isso vai dar divergência de informação dentro do E-Social e vai trazer problemas para a empresa. Além de que, quando eu faço, de acordo com o artigo 461 da CLT, o registro com todos os funcionários no mesmo cargo, eu vou ter uma identificação de função, que a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. E a gente sabe que nas empresas existe diferenciação de salários. Então eu não posso ter 15 trabalhadores rurais entre um recebe um salário mínimo, o outro recebe 4 mil, o outro recebe 2 mil. Vai ter um encontro de divergência de informações dentro do E-Social, porque vai bater diretamente no artigo 461. Se eu tenho funções iguais, com riscos iguais, os salários são iguais, porque vai precisar ter uma equiparação salarial. E a gente sabe que não é assim que funciona. Por isso que cada função tem que ter o seu cargo específico, cada funcionário o seu cargo específico, com os riscos de acordo com a sua realidade. Só uma dúvida. Por exemplo, para fazer assim, como que você vai dizer, o antigo vai trabalhar com essa parte. E aí, quando está só esperando assim, vai trabalhar com outras coisas. Você vai deixar duas classificações? Na verdade, o funcionário ele sempre vai ter praticamente duas atividades, a primária e a secundária. A primária é a que ele mais vai fazer, e é essa que eu vou registrar. Então, por exemplo, um operador de máquinas, ele tem competência para trabalhar e para fazer atividades de um trabalhador rural. Então, eu não tenho operação de máquinas 365 dias no ano. Mas quando eu tiver, é o operador que vai operar, porque ele tem competência, ele tem conhecimento para isso. O trabalhador rural, ele não pode. Então, durante o período que eu não tenho operação de máquinas, o operador de máquinas, pode fazer outras atividades que estão abaixo dele. O trabalhador rural não pode fazer atividades que estão acima dele. Então, por isso que eu sempre vou fazer o quê? Eu vou avaliar qual que é a maior atividade que ele vai fazer. O pessoal que vai trabalhar com veneno, por exemplo, eles trabalham um bom tempo do ano, em torno de 6 a 8 meses do ano, aplicando e dosando. É claro que vão ter outros períodos que eu não vou ter trabalho com veneno, então eles vão fazer outras coisas, mas a maior parte do tempo, a atividade primária vai ser dosador ou aplicador. Porque daí o dosador e o aplicador, eles podem fazer outras atividades de manutenção à área rural, à agricultura, porque eles não podem fazer outras coisas que estejam acima da atividade deles. Então eu não posso colocar o trabalhador rural para dosar, para aplicar veneno. Ele tem que ter a função específica que é aplicador. Até porque, pessoal, eu tenho que sempre avaliar a convenção coletiva de trabalho da região. Numa grande maioria delas, fala sobre a questão do prêmio, da premiação, que o funcionário que está ligado à agricultura, à parte de suínos, bovinos e etc., teria direito que ficaria a cargo do empregador a estar fazendo. E que na própria convenção ela fala que nesse caso da premiação, as atividades que forem ligadas à colheita de soja, algodão, milho, vai ser dado preferência aos funcionários operadores de máquina. Então, ou seja, o dosador não entra, aplicador não entra,
Por isso que eu tenho que fazer a distinção dos cargos. A cozinheira não é trabalhadora rural, até porque a atividade dela é na cozinha. Agora, se eu registrar ela como operador de máquinas, como eu já peguei em alguns casos, uma cozinheira como operador de máquinas, se ela entrar na justiça, ela vai entrar pela questão da equiparação salarial, pelo princípio da isonomia, da igualdade, porque ela tem a mesma função que os outros. E é isso que vai ser levado em consideração pela jurisprudência e pela analogia. Então, cada indivíduo, cada funcionário registrado com um cargo específico, analisando a realidade e a maior atividade que ele vai fazer. Então, terão períodos no ano que ele não vai ter muitas atividades de operação de máquina, mas quando precisar ele vai operar máquina, então ele é operador de máquinas. Porque o operador vai ter um salário e o trabalhador rural, que vai ser aquele pessoal de apoio à agricultura, ele vai ter outro salário que estará abaixo da operação de máquinas. Se eu colocar todo mundo como trabalhador rural, vai ter que ser o mesmo salário, vai bater nessa questão da isonomia e vai bater na questão também da premiação da convenção coletiva, onde todos acabarão recebendo. Porque se eu entrar na justiça, pelo princípio da isonomia, eu acabo ganhando por essa situação. Então, eu tenho que fazer esse cuidado também, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? As responsabilidades, então, também, pessoal, que o empregado ele pode ter com relação a essas infrações. A partir do momento em que eu, funcionário, eu envio os eventos, eu me torno responsável pelo envio daquele evento. Significa o quê? Que eu posso ser penalizado caso aconteça alguma coisa? A empresa ela pode repassar para mim a penalização caso ela venha a receber? Pode. Eu posso ser corresponsável também por isso. De acordo com o artigo 926 do Código Civil, ele fala que aquele que por um ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Assim, ou seja, todo empregado poderá responder pessoalmente pelos danos materiais ou morais que ele vier causar, tanto dolosamente, quando ele tem intenção de causar, quanto culposamente, quando ele não tem intenção de causar, em relação a terceiros, independente da responsabilidade do seu empregador. Então, ou seja, se eu identifiquei que aquele funcionário ele tinha determinado risco e eu não enviei para o E-Social porque eu achei que não precisava, e a empresa recebeu uma multa, a empresa ela vai arcar com aquela multa, mas eu, como responsável pelo envio daqueles eventos, também poderia ser penalizado, e ela pode reverter essa multa também para mim. Então, eu serei corresponsável com aquela infração, porque eu tenho conhecimento, eu tenho competência para fazer aquela atividade. Tá? Então, quem é o responsável pelo envio desses eventos, pessoal, sabe que tem que tomar o máximo de cuidado e ter o máximo de atenção ao fazer o envio deles, para evitar problemas para a empresa, mas também problemas para vocês mesmos. A mudança, ela é a lei da vida. Aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente serão esquecidos no futuro. É importante, pessoal, que nós sejamos adeptos à mudança, porque ela vem para trazer melhorias. Tudo que está sendo implantado, tudo que está sendo feito hoje é visando o quê? Uma melhor condição de saúde e segurança do funcionário. Todos nós aqui somos funcionários. E como eu falei para vocês, nós queremos voltar no final do dia para casa da mesma forma que nós saímos de manhã para trabalhar. Mas isso só será possível se todas essas ações forem feitas de forma correta. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Douglas, gostaria de comentar alguma coisa com o pessoal? Teve uma questão para prova de todos vocês em relação à palestra. Maravilhoso. Uma só. Eu faria 3. Brincadeira, gente. Pessoal, eu agradeço então a colaboração e a participação de vocês. Espero ter trazido um pouquinho mais de conhecimento. Eu sei que ele é um assunto muito complexo e que se eu fosse explicar muito mais, a gente ficaria até uma meia-noite, 1h tranquilamente. Tá? Mas é muito importante que vocês tenham uma noção de que eu preciso ter os programas, só
vocês que eu